Olá pessoal, bom dia. Olha só, tô aqui usando, né, meu silicone e estudando. Vamos lá, vamos estudar. Vamos lá, estou estudando, estudando aqui a teoria geral da Constituição, tá? A classificação, a aplicabilidade das normas constitucionais, tá certo? Então, olha só, eu já li essa parte aqui introdutória, né, da aplicabilidade das normas constitucionais. É, que assim, o que acontece? A norma constitucional, ela já vem, tem algumas normas que ela já vem pronta para ser aplicável e outras que dependem de um complemento, né? Se a norma, ela não é plena, ela é contida, ela vai depender de complemento, ela vai depender de uma ordem, né? Para que ela possa produzir efeitos. Sendo que é importante a gente lembrar, aqui ó, tem um resumo aqui, que as normas constitucionais se diferenciam de acordo com a sua capacidade de produção de efeitos. Então, existe a norma de aplicabilidade plena, contida e limitada, certo? Então, vamos lá. Então, olha, as normas constitucionais elas se diferenciam de acordo com sua capacidade de produção de efeitos. No entanto, uma característica as assemelham. Todas as normas constitucionais possuem a capacidade de produzir sozinha algum efeito. Então, mesmo a norma que ela, por exemplo, a limitada, ela tem algum efeito de capacidade, tá? Então, assim, afinal, não existe norma constitucional destituída de eficácia. Então, as normas constitucionais, elas têm eficácia, tá? Toda norma constitucional, quando entra no nosso ordenamento jurídico, independentemente de precisar ou não de um complemento normativo posterior, já possui efeitos, ainda que reduzido. O que acontece? Uma norma no ordenamento jurídico, mesmo que tenha uma eficácia reduzida, ela já produz, né, esses efeitos. E se uma outra norma, né, fora do ordenamento jurídico, que for criada depois, né, da Constituição, e dizer alguma coisa contra uma norma constitucional, essa norma é inconstitucional, tá certo? Então vamos lá, ó. Com essa premissa organizada, vamos estudar a classificação mais tradicional, que é a mais cobrada em provas, que é a do professor José Afonso da Silva, tá bom? Aqui tem uma questão que eu já fiz, mas vamos lá, ó. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e os direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. O grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir da sua entrada em vigor, sendo necessária para tal aferição a verificação da incidência da lei em um caso concreto. Não, é o que a gente já leu lá em cima, que a norma, quando ela entra em vigor, ela já tem, nem que seja o mínimo, né? Aqui ele fala, nem que seja reduzido, mas ele já possui efeitos, tá bom? Então a questão está errada, ok? A professora aqui explica, né, que assim, a eficácia jurídica e não a eficácia social, a eficácia jurídica, né, de uma norma constitucional, ela é aferida no momento em que a Constituição entra em vigor. Destarte, logo que o documento constitucional é publicado, já podemos verificar o grau de aplicabilidade das normas que a Constituição traz, certo? Algumas normas produzirão sozinhas, independentemente de qualquer regulamentação ulterior. Todos os seus efeitos essenciais, tá? São as normas, né, de eficácia plena. Outras dependerão de normatização posterior para produzir todos os seus efeitos essenciais de forma completa. São as de eficácia limitada, tá? Por todo exposto, né, marcamos que está incorreta, certo? Então aqui. E aqui vem a classificação de José Afonso, que aqui ainda não estudei essa parte, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos a análise
do que brilhantemente nos ensina nosso mestre José Afonso, creio que é válido lhe dizer que a primeira doutrina a se debruçar sobre este tema foi a doutrina americana, que passou a identificar dois grupos, né, duas espécies de normas constitucionais quanto à aplicabilidade. As normas auto-executáveis, né, self-executing, e as normas não executáveis, not self-executing. As primeiras, as normas auto-executáveis, seriam aquelas que poderiam ser aplicadas em plenitude independentemente de qualquer complementação. Seriam normas já completas, que nascem prontas e acabadas, aptas a produzirem sozinha todos os seus efeitos, tá? Seriam normas suficientes em si mesma, tá? Em si mesmas, ok? No outro giro, as normas não autoexecutáveis seriam aquelas dependentes de complementação legislativa para adquirir aplicabilidade incompletas, né? Que são tais como ficariam reféns da atividade posterior do legislador para ganhar vida, e isto é, para produzir seus efeitos, ok? Então, aqui na sequência, o professor José Afonso da Silva sofistica a doutrina norte-americana e, entendendo que todas as normas constitucionais já são possuidoras de pelo menos algum efeito, resolve dividi-las em três grupos, a saber: primeiro, normas constitucionais de eficácia plena. 2, normas constitucionais de eficácia contida. E normas constitucionais de eficácia limitada, tá? Olha, são termos que serão apresentados em diversas questões de provas. A gente precisa gravar bem a questão da plena, contida e limitada, tá? Em breve, então, logo finalizei a leitura desse material. Você já está apto a lidar com esses vocábulos tranquilamente e acertar todas as questões de prova sobre o tema. Para tanto, vamos estudá-las, mas antes, uma questão ilustrada do assunto. Gente, dá pra gente atrapalhar um pouquinho. Hoje eu estudo, tanto que assim, depois da prova que eu fiz da defensoria no domingo, o resultado para mim foi bom, né? Assim, eu tinha que conseguir a pontuação de 60% em cada bloco. Eu consegui 60% em 3 blocos, mas em um dos blocos eu não consegui 60%. Mas assim, para mim foi ótimo, porque eu não estudei nada na pandemia, né? Então, enfim, bora pra frente e foi bom, porque assim, continuo aprendendo, né? Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, vamos lá. Considerando a teoria geral da Constituição, julgue a assertiva. Consoante a doutrina majoritária, as normas constitucionais classificam-se quanto à sua eficácia e aplicabilidade em normas de eficácia plena, de organização, materiais e psicológica. Não existe essa classificação, né? A classificação é plena, contida e limitada. Essa daqui tá muito errada, né? Olha só. Aí aqui tem um comentário, né, da professora. Perceba que essa assertiva só exigiu conhecimento nos termos usados pela doutrina pátria, como majoritariamente adotamos a classificação de José Afonso, segundo a qual as normas constitucionais classificam-se quanto à sua eficácia jurídica e aplicabilidade em norma de eficácia plena, contida e limitada, tá? Só podemos marcar a questão como falsa, né? Então, olha só. Aí aqui, vamos lá. Sequenciando, né, nossa aula. Começarei meus comentários com as normas de eficácia plena. O que é uma norma de eficácia plena? São aquelas capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais simplesmente com a entrada em vigor da Constituição, independentemente de qualquer regulamentação por lei. São,
por isso, dotadas de aplicabilidade, tá? As normas eficácia plenas, elas são dotadas de aplicabilidade imediata, pois estão aptas a produzir efeitos imediatamente com a simples promulgação da Constituição. Direta, pois não depende de nenhuma norma regulamentadora para produzir os efeitos. E integral, porque já produzem seus efeitos, seus integrais efeitos, sem sofrer quaisquer limitações ou restrições impostas por legislador posterior, ok? Quer um exemplo de norma constitucional de eficácia plena? Olha só, gente, além do artigo 2º, que já foi utilizado na parte introdutória, o artigo 2º da Constituição, o que acontece? Ele fala, né, que são poderes harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Então, essa é uma norma que ela é plena, ela não tem nada para modificar, certo? Agora, a professora vai colocar aqui, vou lhe oferecer o artigo 18, parágrafo 1º, que diz: Brasília é a capital federal, ponto. Já é, ó, essa norma aqui, ela é imediata, direta e integral, certo? Então, a gente consegue notar isso, ok? Que ela sozinha já tem aplicabilidade plena. Desde que a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, Brasília é a nossa capital federal e não menciona a lei posterior para complementar ou explicar isso, certo? Então, aqui, saiba, meu diligente aluno, que são muitos os exemplos de normas possuidoras dessa eficácia. Vou citar alguns, mas alguns de modo meramente ilustrativo, sem nenhuma pretensão de exaustão. O que é legal, gente? Olha só. Às vezes, se a gente começar a pegar esses artigos aqui, né, que a professora colocou aqui de forma ilustrativa, e a gente começar a estudar eles, a olhar eles assim. Então, se eu venho aqui e falo, né, artigo 1º, parágrafo 1, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representação, de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, então eu vou aprender que como que é uma lei que tem realmente aplicabilidade, né, eficácia plena, de aplicabilidade imediata, né? Aqui, ó, no artigo 5º, inciso 11, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Pronto! Saindo tendo essa lei aqui, né, esse artigo, essa norma aqui na Constituição, já pode ser aplicado, não precisa dizer assim, desde que lei, não existe isso. Então, olha só, artigo 5º, 20, ó, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Pronto, tá pronto. Aplicabilidade plena. Artigo 14, ó, não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Plena. Artigo 17, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Pronto e acabado, né? Artigo 19. É vedada a União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. O que for lá já, né? São bens da União, no artigo 20. No artigo 21, compete à União. No artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí tem lá, né? O tributário, financeiro. Então tem o que eles legislam concorrentemente. O capítulo 28, olha só. O caput. A eleição do governador e do vice-governador de estado para o mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Se houver, né, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observando quanto aos mais o disposto no artigo 77. Então, isso aqui é pleno, não tem como. Artigo 30, compete aos municípios.
Artigo 37.3, olha só. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá, é um comando assim que já diz que tem que fazer, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. E também é o seguinte, ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Pronto, gente. Eu acho legal a gente ler essa lista, porque acaba que a gente começa a memorizar o que é plena, né, imediata e realmente integral a norma. Então vamos lá, ó. Cada legislatura terá duração de 4 anos. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleito pelo sistema proporcional em cada estado e em cada território e no Distrito Federal. Cada estado, no artigo 46, ó, cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores, tá? Com mandato de 8 anos. Artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados. 52, compete privativamente ao Senado Federal, certo? Artigo 61, parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de ordem. Isso aqui é legal porque tem muitas questões, você já vai aprendendo, que algumas questões falam que a emenda será promulgada pelo presidente. Não, a emenda constitucional ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, certo? Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. O artigo 34, tá? Parágrafo 2º, diz que as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Não tem essa, ó. Artigo 145. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Artigo 55. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí tem lá, né? Do Estado a gente já sabe que é IPVA, né? Do município, IPTU, tá? Artigo 226, parágrafo 1º. O casamento civil é gratuita a celebração. Artigo 230, parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, certo? Agora vamos resolver essa interessante questão sobre esse tipo de norma. Bora lá. A norma constante do artigo 5º, parágrafo 20 da Constituição está aqui, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. É norma de eficácia plena, porque a gente já viu lá, né? Tava lá a pegadinha, pronto, ó, acertamos. Tá vendo, gente? Então agora nós vamos passar o estudo das normas constitucionais de eficácia contida, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, porque daí agora eu vou almoçar. Aí depois do almoço eu vou continuar com o tema aqui, tá? Da eficácia contida. Nós vamos vencer esses temas de constitucional, tá bom? Beijo, tchau, tchau, pessoal.